olhos físicos, abrindo os olhos do Espírito. Gratos estamos, Pai, pela vida. Jesus, Mestre amoroso, constantemente nos trazem o fluido da Tua paz. Que possamos, Senhor, nesse processo de construção do reino de Deus dentro de nós, gradativamente, colocarmos o tijolo do amor aos benfeitores que nos incentivam, que eles possam levar as flores da gratidão. Se conosco, Jesus, num trabalho que é Teu. Assim seja. Trazemos um abraço fraterno das voluntários do Centro Espírita Menina de Jesus. E trazemos um abraço fraterno das voluntárias e voluntários do programa Nas Redes da Caridade. Hoje tive até a oportunidade de vir para o Capuz. Na noite de hoje, a proposta é refletirmos sobre o que o Sr. Allan Kardec elucida de maneira implícita, principalmente na questão 259, o propósito existencial. A partir das questões do Livro dos Espíritos, 258 até 273, ele vai nos mostrar que na condição de espíritos imortais, quando encarnamos, temos um propósito, e esse propósito é desenvolver virtudes. Normalmente é uma virtude que escolhemos, sendo preparados com antecedência pelo anjo guardião e outros benfeitores espirituais. Então, meu enfoque aqui no propósito existencial é no aspecto filosófico, religioso, deixando para o lado científico uma outra oportunidade, mas vocês já podem, que eu sei que vocês gostam de estudar, mergulhar nos livros do benfeitor André Luiz e do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Esses dois benfeitores elucidam de maneira científica a importância do nosso propósito existencial, ou seja, virtude. Tá bom? Então vou ler a questão 260, começa na 258, a escolha das provas, mas a 260 vai ser importante porque ele vai dar um exemplo e aí a gente consegue fazer o link com a obra Pontos e Pontos. Questão 260. Como o espírito, olha nós aí, espírito com E maiúsculo, pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Então, na 259, ele já estava mostrando que, pelo bom uso do livre-arbítrio, nós vamos, então, toda vez que a gente acionar a lei de liberdade, vem imediatamente a lei de responsabilidade e imediatamente a lei de causa e efeito. Nós estamos junto, vendo as imagens da natureza e textos dos dedicados trabalhadores cristãos na tela, e aí o Vitor gentilmente colocou agora Jesus, lembrando que ele é o mestre e todos nós somos discípulos, e a benfeitora Joana de Ângeles apareceu uma das mensagens do livro Vida Feliz. Então ela dá a dica para a gente, pensamentos positivos, eu crio, lei de liberdade, então eu sou responsável por emitir essa energia, que começa já em mim, para o universo. Então, uma mãe preocupada, por exemplo, ela produz energia mental tóxica para ela, suas células, e está emitindo para o filho, a distância, sua filha. A vida está convidando ela a ressignificar, o nome disso é autodomínio, conforme daqui a pouco a gente vai ver. Tudo bem a questão da 259, vocês com calma. Só para eu ter uma noção dos encarnados, todo mundo tem o livro dos Espíritos em casa? Tem? Então, questões 258 até 273, tá bom? Vai falar sobre a importância do gênero das provas que a gente escolhe antes de encarnar. E a 270, como tem muito jovem na plateia, fala sobre, por exemplo, a profissão. Então, eu, D'Alessandro, se na última existência eu usei mal a fala e fui injusto comigo e com várias pessoas, o que eu posso escolher nessa existência? Vim na área da justiça. Então, eu posso ser um escrivão, eu posso ser um delegado, eu posso ser um advogado, eu posso ser um promotor, eu posso ser um juiz, eu posso ser um ministro. Mas na fase da adolescência, que é a questão 270, eu posso um amigo me influenciar, conforme está na questão, os espíritos influenciam na nossa vida? Lembra? O Allan Kardec colocou o adjetivo desencarnado? Não, isso mesmo. Então, eu estou influenciando as senhoras a estudar o livro dos Espíritos com o teu anjo de guarda, questões 258 até 273, hoje antes de dormir. Quem é que vai decidir? Você. Mas a resposta do livro dos Espíritos, questão 459, dá a dica dos Espíritos encarnados.
por justamente a gente não pensar como espírito imortal, não se sentir como espírito imortal e não viver como espírito imortal, o que a gente acontece na mão dos espíritos imperfeitos que pululam ao redor da terra? Eles nos dirigem, porque o espírito superior não dirige os outros, conduz. Tudo bem a importância da influência? E a gente vê as perguntas. Então, voltando para a questão 260. Então, como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de uma vida? Resposta: é necessário que ele seja colocado no meio de possa suportar a prova que pediu. Olha a minha dica aí. Então, se eu falei ontem com a injustiça, eu encarno no aspecto da justiça. Mas um amigo meu, lá na adolescência, ou às vezes os pais, em vigilantes, vão dizer assim: Alessandro está dando muito dinheiro fazer engenharia mecatônica. E eu penso não como espírito mortal. E passo uma existência toda na horizontal da vida, em vez de eu me conectar com a vertical da vida. Então eu tenho que escolher aquilo a qual eu percebo que são as minhas tendências inferiores. Conforme aqui está dando a dica na 260, tá bom? Então olha lá. É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontrem pessoas dadas à prática de roubar. Então ele está dando a dica. Aqui na resposta eu estou só fazendo uma comparação comigo. Perguntou então o senhor Allan Kardec, 260. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, então o espírito não poderia, pois, encontrar meio adequado a certas provas? Resposta: precisar-se lamentar isso? É o que ocorre já nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazer que em breve o mesmo ocorra sobre a Terra. Então, se eu nascesse no meio de pessoas honestas, eu ainda não desenvolvi a virtude de honestidade, eu não cresceria. Perceberam aí a beleza das nossas tendências, e principalmente quem é pai e mãe? E se não é pai e mãe no sentido biológico da palavra, é no sentido espiritual, porque somos todos irmãos. Então eu tenho que parar sempre e refletir o propósito na minha existência, ou seja, me ligar ao Pai através de virtudes. O nosso propósito é a prática de virtudes, desenvolver virtudes. Como são várias virtudes que estão em forma de sementes dentro de nós, e devemos então transformar em frutos, então é por isso que a gente necessita de várias existências. Não dá para em uma existência desenvolver todas as virtudes, por isso que a gente é preparado para ser aprovado. E uma analogia que eu faço, porque tem até pessoas aí da academia, vocês conhecem alguém que quando vai na academia não tem um professor para orientar a fazer o exercício adequadamente? Por exemplo, Pilates. Tem gente aqui que tem estilo que faz Pilates. Olha lá. Tem uns aqui que tem uma tendência. Quando você chega lá, tem assim um professor, professora assim que não aparece? Não, está lá, você chegou no horário e já está lá. Normalmente o professor é alegre, porque ele vai fazer o outro fazer o exercício. Ele não vai fazer exercício, só vai indicar. No nível intelectual, vocês conhecem alguém que quando vai para a escola não aparece o professor, professora? Estou falando escola, não pseudos escolas. Existe. Por que no nível espiritual a gente não foi preparado para ser aprovado? Fomos. Mas mergulhado na matéria, se eu não faço o processo do autoconhecimento, conforme ensinou Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 41, o Espírito está pronto, vigiai e orai. Vigia primeiro e ora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu estou mergulhado na matéria, por que a carne é fraca? Não é a carne que é fraca, o espírito que é fraco. De acordo com Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. É que pela lei do esquecimento, se eu não pensar como espírito mortal, fizer reflexões, porque entre o verbo pensar e o verbo sentir, ensina a benfeitoradade, é o verbo refletir que faz a ponte. Se eu não refletir os ensinamentos do Cristo, eu não internalizo. Se eu não internalizar, ou seja, sentir, eu não vou vivenciar. Lembra que no nosso último encontro eu sugeri às senhoras e senhores que tem ali na biblioteca, porque eu passei e eu ouvi o grito deles: socorro, me tirem daqui! Os livros, o livro Boa Nova de Humberto de Campos, quando tem um capítulo de Nicodemos, a primeira pergunta que Jesus faz a Nicodemos é: Nicodemos, que era fariseu e senador da lei, um homem sério, você sente os textos que você interpreta? Então são 3 níveis de ignorância: não saber, não sentir e não vivenciar para ser superados. Que é a parábola do fermento, 3 medidas de farinha. Por isso que eu posso ver um espírita há 60 anos falando que é espírita. Ele sabe a doutrina.
mas ele pode não necessariamente sentir e vivenciar a doutrina. Tanto é que as pessoas se decepcionam. Mas não há problema, porque você não tem que seguir nenhum ser humano, você tem que seguir o Cristo. Qual o modelo de homem que devemos seguir, que são os 625 do Livro dos Espíritos? Vem de Jesus. Ou quando o Emmanuel se aproxima do Chico e fala: Chico, a decepção é a visita da verdade. Tudo bem a questão de decepção, já que estamos no mundo de provas e expiações? Ninguém aqui está seguindo nenhum encarnado ou desencarnado, todos estamos seguindo o Cristo. Pois bem, então no livro Pontos e Contos, 3 de outubro de 1950, olha só esse presente para todos nós. Só balança a cabeça, tá? Não precisa levantar não, porque eu não quero constranger ninguém. Quem daqui já leu esse livro assim, só para eu ter noção dos encarnados? Ai, meu Deus. Então, dá esse presente para você que você merece, olha lá. Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1950, no prefácio do irmão X, talvez sirvam de algum modo a sua jornada na Terra, mas se houver alguma semelhança entre esses pontos e contos com algum episódio de sua própria vida, acredite você que isso não passa de mera coincidência. Então ele vai nos mostrar aqui 50 mensagens, vários textos belíssimos, e dentre os textos, vários depoimentos. Lembra que Humberto de Campos, ou aqui assinado do irmão X, ele não foi espírita na última existência. Então aqui é muito dado, muito será. Continuando. Obrigado, senhor mesmo. Você tem somado com vergonha e falar, solicitado. Então o D'Alessandro, que mora em Santos e gentilmente hoje está em São Vicente, Barra Santos, Camidodinho Evangelho, não é isso? Nos semeadores. Ele é mais responsável por comer peixe do que um irmão aborígene no Amazonas, que tem que caçar e matar o passarinho para sobreviver, que não teve noções básicas de biologia. Quem é o mais responsável? O D'Alessandro ou o irmão momentaneamente encarnado lá no Amazonas? O D'Alessandro. Percebeu então a importância de a gente fazer reflexões e os ensinamentos? Ah, mas eu não quero estudar, D'Alessandro. Ah, não adianta, porque não tem essa desculpa no mundo espiritual. Só o fato de você estar numa casa espírita com uma biblioteca fantástica e disponível, se você não está na Coreia do Norte, na ditadura, na Venezuela, na ditadura, não é isso? Nem numa ilha isolada que não chegou o livro e a informação. Você está sendo convidado, principalmente pelo teu anjo guardião, toda noite, porque é onde eles nos visitam, quando a gente quer, claro, estar preparado. Então, no capítulo 39, Provas da Paciência, nós vamos ver com Humberto de Campos a importância do nosso propósito existencial. Claro que vai ser narrado a Leonardo, o propósito dela, tá bom? Mas você pode fazer reflexão. A gente vai fazer com você no finalzinho. Então, vamos lá. Quando se dispôs Leonardo à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou. Então, pausa e primeira dica. O anjo de guarda fica, nós vemos. Voltamos bem para cá, para a Terra. Porque o anjo de guarda é um espírito superior colocado por Deus para nos acompanhar desde o nosso nascimento até a nossa morte. Questão 495 do Livro dos Espíritos. Você faz uma oração para Jesus. Quem atende? A secretária e o secretário dele, o teu anjo de guarda. Pronto. Tudo bem? A importância do anjo de guarda. Então, para ser didático, imagina agora o Chico aqui do meu lado. Quem era o anjo de guarda do Chico? Obrigado, Emmanuel. Não era a mãe do Chico. A mãe do Chico, desencarnado, um espírito protetor. Espírito protetor familiar do nosso nível evolutivo. Anjo de guarda está na nossa frente. Por isso que pode ser nosso auxiliar, professor. Professor no sentido de assessorar, ajudar. Não é que vai realizar o que nós devemos realizar. Porque ninguém evolui por outrem. Senão derrogaria dentro de si além do trabalho. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Isso mesmo, vocês estão pensando, mas com vergonha de falar. Pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é a cruz dele, nem a cruz do vizinho, é a tua cruz. Por isso que a evolução é individual e intransferível. Por mais que tu ames o teu filho, na hora do testemunho vai o teu filho, nem você. Não vai você, vice-versa. E faz um exemplo rápido, biológico. Por mais que você, mãe, pai, ame seu filho no dia de dar o sangue, não é o filho que tem que tirar um exame de sangue, os médicos, fazer o relato, não pode ir você lá, não, eu vou no lugar dele, não, me dá o meu sangue, não. Se biologicamente já está dando a dica da individualidade, imagina no sentido espiritual da palavra. Tudo bem, a importância de um anjo de guarda, então, Lucinda é o anjo de guarda, Leonardo vai reencarnar. Leonardo, minha irmã, olha a Lucinda estimulando a Leonardo como a gente foi estimulado.
Grandes tesouros têm conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. Então, primeira dica, propósito existencial, desenvolver virtudes. Então, eu não vim aqui para ficar milionário na Terra, como é o slogan dos materialistas, ou dos espiritualistas barra materialistas. Vem para essa igreja, pseudo-igreja, né? Que tu ganharás tudo. Mentira. Porque o Cristo já deu alerta no Evangelho de Mateus 24, 3 vezes, em momentos diferentes. Eu sei que vocês têm em casa o Evangelho e pode hoje, como sugestão, antes de dormir, com o teu anjo guardião, estudar falsos cristos e falsos profetas. E o Allan Kardec sabe que isso é muito sério, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, esse mesmo que você está pensando, mas está com vergonha de falar, 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, o mundo de regeneração tem falsos cristos e falsos profetas? Não. Então, a ação deles é agora, porque está no processo. Quando foi materializado o livro dos Espíritos, começou o processo de sair, mundo, provas, expiação, começar a regeneração. Tanto é que quem trabalha na área mediúnica tem espíritos impertenidos do mal, que nem mais encarnam. Ele vem, o facilitador dialoga com ele, os impertenidos do mal, se ele se arrepende, porque se ele se arrepende, ele reencarna. Se ele não se arrepende, está sendo exilado. Tem gente que foi exilado do planeta do lado da estrela Capela e está sendo exilado de novo da Terra agora. E se orgulha, saindo das reuniões mediúnicas, que ele está sendo exilado 2 vezes, de tão imperdenido no mal. Isso é sério, pessoal. Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel. O livro dele é Caminho. Bom, então voltando para cá. Se o atraso, no entanto, Leonardo, a sua provisão de paciência é muito escassa. Pausa, paciência é virtude. Como não? Você que é dona de casa, daqui a pouco a gente vai ver que a Leonarda, qual foi o trabalho dela? Dona de casa. Mas na lição de trabalho, opa, como não é trabalho? Só não é valorizado ainda na Terra. Mas no mundo espiritual, lembra as tarefas das mães no nosso lar? Que recentemente fez aniversário, entre aspas, 3 de outubro de 1943, já que hoje é dia de 9 de outubro. Um belíssimo livro do nosso lar. Olha lá a irmã Laura, dando várias dicas para o André Luiz, que está dando a dica para a gente já há mais de 80 anos atrás. Bom, voltando para cá. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Primeira dica para todos nós, olha lá. Se no Evangelho de Mateus 26, 41, Cristo, mestra, dando a dica, processo do autoconhecimento. Se eu me autoconhecer, o que eu consigo? Me autodominar. Se eu consigo me conhecer, me autodominar, as tendências do passado no presente, eu consigo ressignificá-las, ou seja, autotransformar. Então, os 3 movimentos, autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Então, quando eu vigio meus sentimentos, por exemplo, da lição do orgulho, eu os acolho, não é para abafar, não é para reprimir. E eu vou fazendo exercícios de humildade, que é o oposto do orgulho, que é o que a Joana de Anjos ensina no livro Triunfo Pessoal, a parábola dos adversários, conciliação dos adversários. A Joana de Anjos fala, os adversários não são exteriores, os adversários são interiores. Transforma os teus adversários nos teus amigos. Tudo bem. E aí eu consigo ir para a autotransformação. Mas eu vou fazer isso assim de vez em quando, é todos os instantes, já que eu estou encarnado? Todos os instantes. Desde que eu acordo, vai vir pensamentos, né? Minhas tendências, e se eu estiver nesse processo, eu vou conseguir. Por isso que no Livro dos Espíritos, esse processo do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação são as questões 919 e 919A, ensinada por Santo Agostinho, defesa. Ele está seguindo Cristo. Aí continua. Constitui as realizações do Espírito não são gratuitas, Leonardo. Constitui patrimônio eterno, adquirido a preço alto em esforço e experiência. Esforço é virtude? Sim. Se eu não acionar virtude e esforço, como que eu vou acionar a lei do trabalho? Mas tem gente que quer evoluir por decreto. Não tem gente que, se fosse possível, ele saía da rede e ia para a cama, e da cama para a rede? Se ele pudesse falar com Deus, Deus, por que o Senhor criou essa lei do trabalho?
A gente tem que ganhar um pouco o suor do rosto. Mas nesse tipo de trabalho que o Cristo quis dizer, qual é o trabalho do cristão? É o trabalho do pão ou o trabalho do mundo interior? Evangelho de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Se ele falou primeiro, não é segundo, terceiro, quarto, quinto. Então Cristo estava mostrando que somos espíritos imortais, estamos encarnados. Não somos um corpo e da terra. A terra é uma abençoada escola, como outras preciosas escolas. Tudo bem? Essa questão é muito séria. O trabalho individual intransferível, que é a construção do reino de Deus. Ninguém faz isso por nós, nem Deus. Continuando aqui. Quando na terra, Leonardo, olvidamos, ou seja, esquecemos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Prudência é virtude? Terceira virtude que o Humberto de Campos, através de Leonardo e Lucinda, está dando a dica para a gente, a importância das virtudes nas nossas vidas. Agora, porém, minha amiga, felicitada pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Olha a importância do lar. A sociedade atual, que está doente, está tendo umas famílias funcionais ou disfuncionais? Disfuncionais. Porque se os espiritualistas da terra começassem na família, já dando demonstrações, o mundo não estaria como está. Que a pessoa ama o Cristo da boca para fora, como ele alertou no Evangelho de Mateus 15:8. Este povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. E às vezes a pessoa é boazinha só no centro espírita, na igreja, no templo. Pisou ali do lado de fora, faz as mesmas artimanhas com os materialistas, que é triste, porque há depoimentos já no céu e inferno. E nas obras de André Luiz, então, e do Manuel Filomeno de Miranda, no caso do André Luiz, é o livro Os Mensageiros, para quem gosta da mediunidade. E no Manuel Filomeno de Miranda é Tormentos da Obsessão, do ano 2001. Ele vai entrevistar o Bellarmino, o Ambrósio, o Leôncio. O Leôncio, para vocês terem uma ideia, foi tradutor das obras básicas. Percorreu o Brasil inteiro divulgando o Evangelho. E ele vai morrer, que é o fenômeno biológico, e vai desencarnar, que é o fenômeno espiritual. Tem lá o livro, que é digno de compaixão. Bom, então voltando para cá, aí ela continua a palestra, que eu não tenho tempo, que eu tenho que respeitar os 30 minutos hoje, que é em barra mais 10, então até 9:10. Mas vocês vão ser fiéis ao capítulo e os benfeitores, Humberto de Campos e Chico Xavier, tá bom? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Bom, aí ela vai encarar. Aí no fundo, era Leonardo bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou a pouco as provas de paciência de que necessitava. Dica. Então, na adolescência, já baixou todos os arquivos aí, como fala o pessoal da informática, já deu um download, não é isso? Começa os testemunhos. Mas se você, como pai e mãe, já viu as tendências de criancinha, você, como a parábola do semeador, já semeou, que é o máximo que você pode fazer, semear, porque o terreno é adulto. Mas se você não semeou, tudo bem? Aí ela vai casar com Cristóvão, vai ser mãe, dona de casa, 5 filhos, vai escutar as preleções evangélicas. Ou seja, como mãe, uma tarefa belíssima. E se tem aqui, eu não tenho a carteirinha do Sindicato das Donas de Casa, mas pode te dar uma dica, se a senhora é dona de casa e está tendo alguma dificuldade com algum maridão meio assim preguiçoso, e uns adolescentes, umas crianças assim meio afogadas. Vou te dar dica, faz greve. Faz greve que você vai perceber como eles vão começar a valorizar o teu trabalho, já que a sociedade não valoriza. Porque você vai perceber o invisível se tornar visível. É isso? Já que ninguém te dá o devido valor, faz greve. Tudo bem? Sem participar, claro, do Sindicato da Zona de Casa. Pois bem, voltando para cá. Aí olha o que ela dizia para ela mesma quando escutava as palestras nas casas espíritas, Leonardo. As pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. Primeiro sofisma.
da paixão. Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e 37. Sofismas da paixão. Sofismar. Eu pego uma mentira, coloco no envelope bonito e do lado de fora escrevo assim, verdade. Isso é sofismar. A mentira jamais será verdade. Por isso que o Erasto, no Evangelho, no livro dos Médios, alerta. É preferível repetir 10 verdades, aceitares uma mentira. Então, qual é o sofisma no movimento espírita, que somos nós? Evoluir pela dor. Mentira. Só existe uma evolução, pelo amor. Só existe uma evolução. Então vem aqui a dor. Quando eu coloco o amor, pronto. Eu consigo crescer. Vem a dor. Se eu coloco orgulho, egoísmo, revolta. O sofrimento não está nas leis divinas, a dor está. Para nos autoprotegermos. Porque se eu não sentisse dor, eu não voltaria para o amor. Faz analogia biologicamente. Se você não sentia dor no dente, vai procurar a médica, o médico odontológico? Não. Então, por exemplo, só tem um caminho para chegar aqui no semeador, aqui, um corredor. Eu posso pegar as ruas da lateral aqui? Posso. Mas vai ter uma porta. A porta, isso é dor. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, vai dar, eu dou um burro na porta. Isso é sofrimento. Percebeu a diferença entre amor, dor e sofrimento? Sofrimento é o movimento do espírito orgulhoso, revoltado, o que murmura contra as leis divinas. A dor não. A dor é um mau uso do livre-arbítrio, uma chance que Deus deu de eu usar o meu livre-arbítrio. Como foi mal usado, eu volto agora com muita prudência e discernimento para a única estrada, a estrada do amor. Por isso que ele disse, João 14,10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Que caminho ele deixou? De amor ou de dor? Obrigado, sou meu participei. Senão eu penso que vocês estão em desdobramento. Amor. Isso é sério, pessoal, porque a Leonarda sofismou, ela achava que passando por dor ela cresceria. Quer ver? Continua. Muito consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da minha alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Aí ela vai morrer, depois desencarnar, são coisas diferentes. Volta para o mundo espiritual. Estou acelerando a historinha, tá? Eu tenho que respeitar o tempo dos senhoras, dos senhores e dos benfeitores. Aí ela vê o anjo de guarda lá, Lucinda, olha só. É lamentável, Leonarda, que você tenha demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Qual é a nossa obra? Qual é a nossa obra? Pintar parede de casa espírita? Ou se a casa espírita ganha subvenção da prefeitura, mandar alguém pintar? Essa é a nossa obra? Não. Reino de Deus, lembra? Evangelho de Mateus 6,33. A Leonarda acreditava que eram movimentos exteriores à obra. Olha a resposta da Lucinda. Como assim, da boa interlocutora assombrada? Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei aqui em Oalha a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente... Então o anjo de guarda vai tirar as provas que eu tenho que passar ou ele vai me incentivar a realizar as provas? Vai, obrigado, não é isso? O anjo de guarda não é professor com P minúsculo, que não põe os alunos para fazer a prova, porque professor com P maiúsculo ensina e estimula. Continuando. Espantou-se Leonardo ao ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto aceitou triste. E que me diz? Eu fui excessivamente provada. Mas não foi aprovada, explicou a amiga Serena. Então, de novo, primeira dica para a gente. Se eu estou passando pela aprovação com dor e com murmúrio, sofrimento, eu não estou crescendo. Então eu posso passar por uma expiação e não expiar, que foi o caso de uma irmã narrada pela Federação Espírita do Mato Grosso, num dos vídeos, onde há mais de 15 anos atrás, numa reunião mediúnica de segunda-feira, que acontece lá, a irmã com câncer na garganta, na região de Cuiabá, seus familiares colocaram no quarto. A expiação dela era o câncer na laringe. Mas detalhe, ela morreu e não desencarnou. Vindo para a sessão, trazida pela benfeitora Isabel de Lima, explicaram a ela que as vibrações de ódio que ela emitia para os familiares também estavam fazendo ela cada vez mais doente. Então ela passou pela expiação sem expiar. E nós podemos estar passando pelas nossas provações sem também ser aprovados. Se eu estou no movimento de
Se eu estou no movimento de barganha. Volta para cá. Vivi com a pobreza e a dificuldade. Resposta. Entretanto, nos aproveitou convenientemente. Eu experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: Leonarda, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Não se desespere de novo. Haverá recursos para recomeçar. Isso é sério. Muito sério. Isso é tão sério que a Federação do Espírita do Estado do Mato Grosso, o benfeitor Honório pediu para fazer um seminário, há 10 anos atrás, que depois virou livro, os espíritas, Consciência Espírita, onde tem 2 depoimentos, da Leonardo Espírita e do nosso irmão Jacó, do livro Voltaire. Já leram esse livro? Vale a pena quem não leu. Um homem que foi milionário no Brasil. E olha que só fazia caridade com o bolso dele, ele não tinha subvenção. Mas caridade é virtude, caridade não é coisas materiais, que é diferente, que é filantropia. Ele vai morrer e desencarnar no mesmo instante, vai ser recebido por Bezerra e ser levado para uma colônia, ele fica em depressão, porque a depressão é doença do espírito, não é do corpo físico. Então, para te ajudar agora, faça essas 3 perguntas para você mesmo, para saber se você está ou não desenvolvendo o teu propósito existencial. Primeira pergunta: qual é o meu vício mais arraigado? É vício moral, tá, pessoal? Segunda: qual é a minha limitação mais evidente? Terceira e última: qual é essa limitação que muitas vezes tenho medo de pensar nela, querendo fugir de mim mesmo? Esse é o teu propósito. Então vamos lá. Se a pessoa é ansiosa, o propósito dela é desenvolver a serenidade. Se a pessoa é impaciente, como a Leonardo, o propósito dela é a paciência. Se a pessoa tem sentimento de culpa, porque aprendeu isso em várias existências da vida, o nosso atavismo religioso, então ela é convidada ao auto-perdão e o desenvolvimento da ação responsável. Se a pessoa é muito orgulhosa, a vida está convidando ela a ser humilde. Então, pegando o exemplo do orgulho, já desde pequenininho, dando ordem nos pais, depois dando ordem nos irmãos, depois dando ordem onde vou trabalhar, e depois, se for numa casa espírita, dando ordem, a palavra final. Pronto. Mas se ele percebeu, ele vai ser colocado pela providência divina para testá-lo, ou seja, ele não precisa dar ordem, ele precisa transformar o passado no presente. Compreensível isso? Então você agora deve estar respondendo para você mesmo: eu estou seguindo o meu propósito ou eu desviei de rumo? Mas há tempo, eu ainda estou encarnado. Tá bom? Para terminar, então vamos terminar com a prece do benfeitor Emmanuel, naquele belíssimo livro de diversos espíritos, O Espírito de Verdade, publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então aparecem ali, em homenagem ao Espírito de Verdade, que é Jesus, aparece o Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Meimei, André Luiz, e termina o livro, o Emmanuel, com uma belíssima prece, a prece homenageando ao centro espírita. Às vezes você está aqui, vem de vez em quando e não percebeu a beleza desse centro espírita na sua vida. Então vamos terminar com a prece Emmanuel / Chico Xavier. Prece no templo espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deixa ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne gratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induz-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos, para que a caridade em nossa existência não seja a vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel e Chico Xavier. Muita paz.